Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 30 de abril, sexta-feira da quarta semana da Páscoa. É o dia em que a Igreja comemora São Pio V, um grande Papa que assumiu o comando da Igreja logo depois da Reforma Protestante e teve como tarefa reorganizar diversos aspectos da vida da Igreja, chegando inclusive a reorganizar os textos do missal, do breviário, do catecismo, marcando a vida da Igreja de uma maneira positiva e muito significativa durante muitos séculos. Recordamos também que a Santa Liturgia nos apresenta os Atos dos Apóstolos como primeira leitura, que continua nos apresentando Saulo, já chamado de Paulo, que vai em diversos lugares do Oriente Médio e percorre aquelas cidades onde tinham alguns grupos de judeus e que se reuniam numa sinagoga, e ele aproveitava dos encontros na sinagoga para poder tomar a palavra e anunciar o que tinha acontecido com ele, o que tinha acontecido em Jerusalém, na Galileia, quer dizer, anunciar o grande acontecimento de que o Verbo de Deus se fez carne para habitar entre nós, e aquele Jesus que passou pelo mundo fazendo coisas maravilhosas com o poder de Deus, porque era o Filho de Deus, afinal foi injustamente condenado à morte, foi sepultado, mas Deus o ressuscitou, ele fala. E todos aqueles que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém o viram ressuscitado durante diversos dias, diversas semanas. E então agora nós estamos anunciando, diz Paulo, este grande acontecimento que é uma boa notícia, um evangelho. O que é o acontecimento? É que Deus cumpriu para nós, seus filhos, as promessas que tinha feito aos antepassados. Então, Paulo apresenta a nova aliança como a concretização das promessas que Deus tinha feito na antiga aliança, mas que sempre eram apresentadas como algo que iria acontecer no futuro. Dias virão em que o lobo pastará junto com o cordeiro. Agora estes dias chegaram. O lobo, que é, poderíamos dizer, o próprio Paulo, antes da conversão, que era um lobo feroz, porque perseguia os cristãos, agora está caminhando junto com todos os discípulos do Senhor, como mais um cordeiro amado por Deus. E certamente esta primeira etapa da vida da comunidade que estava começando, da igreja que estava dando os primeiros passos em Jerusalém e nas cidades da Judéia, da Galileia, depois na Samaria e depois até Atenas, na Grécia, até a ilha de Chipre, até a Turquia. Então, criando comunidades, o que é que nos revelam? Que a essência da igreja é a missão. Se uma comunidade não tem espírito missionário, não é verdadeiramente uma comunidade católica, porque desde o seu nascimento a igreja tem a característica de ser feita por pessoas que são chamadas e enviadas. Chamadas para estarem perto do Senhor e enviadas para anunciarem esta presença divina que vence o mal e vence a morte, porque é Cristo que ressuscitou e venceu o mal e a morte, se doa a nós. E os sacramentos da igreja são o caminho através do qual esta graça nos alcança e se torna eficaz no nosso coração e na nossa inteligência, na maneira de agir, de viver, de conviver com as outras pessoas, na medida da fé com a qual reconhecemos efetivamente o Senhor Jesus como uma presença viva entre nós.
E o Evangelho é de São João, do capítulo 14. Jesus fala: não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar um lugar para vós. E quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Mas Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus está anunciando a volta para a casa do Pai, que vai preparar uma morada para todos nós, e depois diz: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E assim Jesus depois pronuncia aquele verso que todo mundo sabe de cor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho pelo qual quem com fé me acompanha e segue vai encontrar o rumo da vida verdadeira, da vida com grandeza, com dignidade, com significado, e que terá como meta última, como última etapa, o reencontro com o Pai na morada eterna, onde nos reencontraremos também com Jesus, com a Virgem Maria e com os santos, com todos aqueles que nos precederam neste caminho de fé, no caminho que é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que dizer, eu sou o caminho para conhecer sempre mais a verdade e para possuir a vida verdadeira. E aqui nós deveríamos estar atentos para nunca separar exageradamente esta aventura terrena que nós vivemos na Terra, levantando e cuidando da vida, e trabalhando, e comprando, e vendendo, e reunindo-nos, e fazendo coisas, etc., com esta morada eterna que Jesus prometeu de preparar para nós. Porque na realidade nós chegaremos nessa morada eterna junto do Pai como continuidade daquela plenitude que já começamos a viver aqui pela comunhão com Cristo e com os irmãos, pela dedicação a realizar o bem, o desígnio de Deus na nossa vida. E então, entre a vida aqui na Terra e esta morada eterna, devemos pensar sempre como que uma continuidade. Porque aqui na Terra, de uma forma ainda não plena, não total, não perfeita, porém já começamos a encontrar a beleza desta vida, a alegria de conviver com as outras pessoas numa comunhão sincera, o reconhecimento da presença de Cristo numa comunhão com Ele e por obra do Espírito Santo com o Pai também. E finalmente, quando esta aventura terrena termina, nós estaremos ali no limiar desta morada eterna, e será Jesus que poderá nos dizer: pode vir, chegou agora o momento da paz definitiva, da plenitude total, porque aqui a comunhão, que é o grande objetivo da vida de todo homem, de toda mulher, nesta vida e na outra, ali Jesus nos dirá: a comunhão é total e é plena, porque é comigo e com o Pai e com o Espírito Santo e com todos aqueles que percorreram o caminho de Jesus e escolheram Jesus como caminho, verdade e vida. Não é uma maneira de sonhar, é uma maneira de enfrentar as aflições desta vida com uma esperança que é extraordinária. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.